Escola Cívico-Militar, professor Nelson Alves Ferreira. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie, foi lançado em 1936 e tornou-se um dos maiores best-sellers internacionais de todos os tempos. A obra já vendeu mais de 50 milhões de exemplares no mundo todo e é considerada uma precursora e um clássico da inteligência emocional, e tem ajudado milhões de pessoas a melhorarem as suas relações pessoais e o trato com o próximo, contribuindo para a edificação e elevação humana. Capítulo 4. Se você estiver errado, admita imediatamente e de forma clara. Uma vez o autor estava passeando com seu cachorro Rex em uma floresta próxima. Rex gostava de correr livre, por isso não usava focinheira ou coleira. Infelizmente, eles encontraram um policial que advertiu severamente ao autor que isso era ilegal e disse que, só desta vez, ele os deixaria ir apenas com um aviso. O autor obedeceu, mas Rex não gostou da focinheira, então eles logo voltaram aos seus velhos hábitos. Foi quando o mesmo oficial os pegou novamente. Desta vez, antes mesmo que o oficial abrisse a boca, o próprio autor expressou o quanto lamentava e quão inaceitável era seu delito. É provável que o policial tivesse ficado com raiva e ele aplicasse uma multa. Mas graças à admissão inicial de culpa, ele fez o oposto. O policial começou a argumentar que o cachorrinho realmente não estava machucando ninguém. Aceitou as desculpas de Carnegie e deixou que Rex continuasse livre em seu caminho. Admitir seu erro ajuda porque a outra pessoa geralmente está tentando se sentir importante ao criticar você. Mas assim que você admite sua culpa, a situação muda completamente. Agora atacar não é mais uma estratégia possível para que se sintam importantes. Então, passam a mostrar generosidade e te perdoam. Isto é exatamente o que tornou o policial tão leniente. Então, da próxima vez que você perceber que está errado, admita com entusiasmo. Você terá melhores resultados e descobrirá que é bem mais agradável do que ter que se defender enquanto a outra pessoa aponta seu erro. Capítulo 5. Deixe a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. Uma pessoa que discorda de você não prestará atenção no que você diz enquanto ela estiver desesperada para apresentar seus próprios argumentos. Portanto, incentive-a a expressar suas ideias completamente. Tenho certeza que você já assistiu a discussões em que nenhuma das pessoas estava ouvindo, porque sentiam que seus pontos de vista não estavam sendo reconhecidos pelo outro lado. Portanto, sempre resista à tentação de interromper enquanto alguém fala. Imagine que há uma garrafa vazia que se enche conforme a pessoa fala. Quando ela enche a garrafa, ela se torna muito mais receptiva a novas ideias e pensamentos. Antes que a garrafa esteja cheia, ela se sente ignorada. Cada vez que você interrompe, você esvazia a garrafa e é preciso começar tudo de novo. Capítulo 6. Tente honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Se você tivesse nascido no corpo de outra pessoa, tivesse tido as experiências dela e visse o mundo pelas mesmas lentes, acabaria chegando às mesmas conclusões. Considere as ideias e sentimentos alheios tão importantes quanto os seus. Imagine como seria olhar para o mundo do ponto de vista da outra pessoa. Essa atitude é bastante produtiva. Vai te ajudar a descobrir os interesses do outro e articular seus argumentos para apelar aos interesses dele. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, coloque-se no lugar do entrevistador. Você acha que ele gosta do processo da entrevista e de conversar com dezenas de pessoas em busca da pessoa certa? Você acha que ele está esperando que você se saia bem ou mal? Assim como você espera ser a pessoa certa para o cargo, o entrevistador também espera que a próxima pessoa que entrar em sua sala se encaixe perfeitamente no perfil da vaga. Ele também quer encerrar as entrevistas o quanto antes. Mude sua perspectiva. Em vez de ver a entrevista como uma situação que pode resolver o seu problema, veja-a como uma situação que pode resolver o problema do outro. Se você se concentrar nos problemas da empresa e explicar como os resolverá, seu problema será resolvido também.
Capítulo 7. Seja compreensivo com as ideias e desejos da outra pessoa. Qualquer pessoa chateada sente-se completamente justificada em sua raiva. Não importa no que você acredita. Quando estamos com raiva, não dizemos para nós mesmos: eu sei que estou sendo irracional e que minha raiva não faz sentido, mas vou ficar com raiva mesmo assim. Todos precisam de compaixão e que seus sentimentos sejam reconhecidos como válidos. Se pudermos ser compreensivos com os outros, eles também vão compreender o nosso lado e, muitas vezes, concordar com a nossa maneira de pensar. Capítulo 8. Comece com perguntas às quais a outra pessoa responderá sim. Cada vez que alguém diz não, fica na defensiva, e a tendência é que seja consistente com esse sentimento nas perguntas seguintes. Portanto, não comece falando sobre as opiniões em que vocês discordam. Comece com as que vocês concordam. Faça a pessoa começar dizendo sim. Em vez de forçar suas conclusões, guie a pessoa até suas conclusões, com uma série de perguntas lógicas, sem deixar que percebam o que você está fazendo. É melhor usar o tom genuíno e paciente, em vez de aparentar já saber de todas as respostas. Faça perguntas com respostas pouco óbvias, para que a pessoa não se sinta encurralada. Essa técnica é muito usada por vendedores. Por exemplo, imagine que eu queira vender meus resumos de livros para você. Eu digo: você parece ser uma pessoa que gosta de ler, certo? Você responde que sim. Então eu digo: você gosta de economizar dinheiro? Você gosta de economizar tempo? É provável que suas respostas seriam sim, novamente. Assim que você disser sim, eu direi: compre meus resumos de livros, é exatamente o que você deseja. Você economizará tempo, dinheiro e lerá um livro muito mais rápido. Como você se sentiria nesse momento? Tenho certeza que você se sentiria preso em uma armadilha, forçado a fazer algo que você não quer. Mesmo se você gostasse do meu produto, você ficaria chateado com a minha abordagem. Provavelmente não compraria meu produto. Capítulo 9. Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. As pessoas gostam mais de suas próprias ideias do que das ideias dos outros. Ter suas próprias ideias faz com que elas se sintam inteligentes e importantes, e colocar tais ideias em prática dá a eles a sensação de controle. Por exemplo, certa vez eu estava negociando com um homem bastante difícil que não gostava de se comprometer. Depois de um tempo, percebi que seria muito difícil chegar a um acordo. Então, decidi aplicar essa tática e disse: você sabe mais sobre esse assunto do que eu. Você é o especialista, então eu quero ver sua opinião. Como podemos chegar a um acordo? Ele parou por um momento e então começou a me dar conselhos e opções. Sua abordagem mudou de oponente para mentor. Depois de ouvir todas as suas opções, escolhi uma delas e decidi implementá-la. Como foi ele quem deu a opção, ele ficou muito mais engajado e interessado em implementá-la com sucesso. Capítulo 10. Apele para os motivos mais nobres. Uma pessoa geralmente tem dois motivos para fazer algo. Um que parece ser o motivo certo e um motivo verdadeiro. Esqueça o verdadeiro. Apele aos princípios morais mais elevados dela. Por exemplo, se alguém estiver quebrando um acordo, diga a ele que a impressão que você teve do caráter dele era de alta integridade. Dê a ele um tempo para pensar e diga que se ele quiser tomar essa atitude mesmo assim, então você vai aceitar e admitir que seu julgamento de caráter estava errado, mas que você ainda acredita que ele é um homem de palavra e não vai quebrar o acordo. De forma geral, nós humanos queremos ser considerados nobres e honestos. Capítulo 11. Dramatize suas ideias. A atenção das pessoas está mais escassa do que nunca. Encontre maneiras de capturá-la sem ser artificial. Simplesmente declarar uma verdade não é suficiente. Torne essa verdade vívida, interessante e dramática. Encontre uma maneira de representar visualmente o que está em jogo. Um vendedor de caixa registradora observou que a fila no caixa da loja estava muito lenta. Então ele disse ao proprietário que ele estava perdendo centavos com cada um dos seus clientes. Ele jogou moedas no chão para ilustrar o que queria dizer. Imagine como esta estratégia seria eficaz se ele continuasse fazendo isso repetidamente para ilustrar o dinheiro perdido a cada cliente. Steve Jobs ficou famoso ao apresentar o iPod com a frase 1000 músicas no seu bolso, em vez de mencionar gigas de armazenamento. Aqui estão algumas táticas para aplicar este princípio. Forneça uma analogia visual. Mostre objetos para ilustrar tamanho, velocidade e custo. Diga o valor da oportunidade em dinheiro. Por exemplo,
Sua empresa estará perdendo uma Ferrari por dia enquanto não corrigir esse problema. Eu gosto dessa tática e já usei muito no passado. Por exemplo, quando estava terminando meu estágio, tive que fazer uma apresentação final sobre os resultados. No total, éramos cerca de 25 alunos e a minha apresentação foi uma das mais interessantes. O motivo é que não falei das tarefas entediantes que fazia no Excel. Eu simplesmente comecei dizendo que meu estágio economizou $1.300 para a empresa. Assim que eu disse isso, todos os gerentes da plateia começaram a me ouvir com mais atenção e fizeram muitas perguntas no final. Para ser sincero, fiz as mesmas coisas chatas que os outros estagiários. Diria que fiz ainda menos que eles. A única diferença é que calculei o número de horas que passei trabalhando e depois converti em dólares. Por se tratar de um estágio não remunerado, pude facilmente dizer que economizei dinheiro para a empresa, pois se algum outro colaborador tivesse feito o mesmo trabalho, a empresa teria que pagá-lo. Capítulo 12. Lance o desafio. Quando a motivação não funcionar, organize uma competição. Competições fazem as pessoas se engajarem porque elas não querem ficar em segundo lugar. O desejo por excelência é um motivador fundamental do comportamento. Por exemplo, se uma pessoa não tiver certeza se quer fazer um projeto do qual você deseja que ela participe, questione sutilmente sua força. Eu não te culpo por estar com medo, é um trabalho difícil. É preciso ser uma pessoa muito habilidosa para dar conta do trabalho. Parte 4. A parte final deste livro fala sobre como modificar as pessoas sem as ofender ou provocar ressentimentos. Capítulo 1. Comece com um elogio e uma apreciação sincera. É sempre mais fácil ouvir coisas desagradáveis depois de ouvir elogios sobre nossos pontos positivos. Sem elogios, a situação fica pesada demais. Ao elogiar, evite ser formal. É uma situação normal no mundo corporativo. Ouvir alguns elogios formais, em seguida uma grande crítica e, no final, pequenos elogios novamente. Isso é conhecido como sanduíche de merda. Em vez disso, sempre ofereça elogios sinceros e pontuais sobre itens específicos, em vez de generalizar. É ainda mais eficaz quando a pessoa sabe que você não está feliz com o trabalho e veio até você para reclamar. Nessa situação, se você puder oferecer apreciação sincera, será uma grande surpresa e tornará a pessoa mais receptiva ao seu feedback. Capítulo 2. Chame a atenção para os erros alheios apenas de forma indireta. Evite ataques diretos. As pessoas normalmente sabem o que fizeram de errado. Chamar a atenção explicitamente cria resistência. Aqui estão duas táticas que você pode usar. Em primeiro lugar, depois do seu elogio sincero, não diga mas, e sim e. Talvez você já tenha ouvido antes que tudo o que vem depois de mas não conta. Aqui estão dois exemplos para você comparar. Você fez um excelente trabalho e se esforçou bastante, mas poderia ter evitado esses erros descuidados. Versus, você fez um excelente trabalho e se esforçou bastante, e se você fizer uma lista, vai melhorar sua taxa de precisão. Essa última abordagem evita o sentimento negativo de fracasso. Segunda tática. Se uma tarefa estiver deixando de ser feita, faça você mesmo e mostre o trabalho para a pessoa. Por exemplo, John Wanamaker viu um cliente sendo ignorado no balcão de vendas enquanto os vendedores conversavam no canto. Ele mesmo atendeu a mulher e, em seguida, entregou a compra para que os vendedores embalassem. Capítulo 3. Fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Admitir seus próprios erros mostra que você reconhece que a tarefa é difícil e que os erros da pessoa são compreensíveis. Carnegie diz que se você deseja trazer as pessoas para a sua forma de pensar, sempre fale sobre seus próprios erros antes de criticar a outra pessoa. Nunca diga você está fazendo isso do jeito errado ou você não deveria fazer isso. Essa abordagem apenas deixaria a pessoa na defensiva e ela tentaria provar que estava certa com todas as explicações possíveis. Primeiro, fale sobre seus próprios erros. Diga a eles como você se sentiu quando estava no lugar deles e como você estava errado. Por exemplo, eu costumava contratar alunos para o programa de estágio de uma empresa onde trabalhei há vários anos. Durante o processo de entrevista, pude perceber que muitos alunos não conseguiam se expressar de verdade por causa do estresse e do nervosismo. Tenho certeza de que você está familiarizado com esse sentimento. Assim que você entra na sala de entrevista, seu QI cai para 20. E você não consegue nem responder a pergunta simples.
Isso também dificultava o meu trabalho, pois era difícil identificar se o aluno não sabia a resposta ou se apenas não conseguia responder por causa do estresse. A situação ficava ainda mais difícil se o aluno fosse introvertido e tímido. Por isso, eu sempre tentava deixá-los relaxados, dizendo que era apenas uma conversa amigável, que eles não precisavam se estressar. Mas nunca dava certo. Um dia decidi iniciar o processo de entrevista com a minha própria história, embaraçosa de entrevista que fiz quando eu estava me candidatando para a mesma vaga que eles tentavam naquele momento. Eu disse a eles que não consegui responder à entrevistadora quando ela me perguntou se eu poderia citar uma plataforma de mídia social que fosse famosa. Na época, o Facebook era a maior plataforma de mídia social e eu o usava todos os dias, porém não consegui responder a uma pergunta tão simples. A entrevistadora esperou vários segundos pela minha resposta e então disse: Facebook, bem baixinho. Ainda hoje não consigo entender como não consegui responder a uma pergunta tão simples. Essa história fazia os alunos rirem e se sentirem relaxados, porque podiam ver que eu também já estive no lugar deles. E admitir minha própria história embaraçosa os ajudava a se sentirem confortáveis. Mostrava que todos somos humanos e erramos nesse tipo de situação estressante. Capítulo 4. Faça perguntas em vez de dar ordens. Fazer perguntas traz muitos benefícios. Primeiro, permite que o outro chegue às próprias conclusões de forma independente. As pessoas gostam mais de suas próprias ideias. Em segundo lugar, dá controle à pessoa e a faz se sentir importante. Em vez de seguir as ordens de outra pessoa, está agora seguindo as suas próprias. Terceiro, estimula a criatividade. Ideias novas e melhores podem surgir. Aqui estão algumas perguntas que podem ser úteis. Você acha que isso funcionaria? Qual é a sua opinião? Podemos pensar em maneiras diferentes de fazer isso? Capítulo 5. Evite deixar as outras pessoas envergonhadas. As pessoas anseiam por importância. Se você destruir essa importância, ficarão ressentidos com você, e será mais difícil lidar com elas mais tarde. O livro não dá as diretrizes claras sobre como fazer isso, mas centra-se em preservar o orgulho da pessoa e as coisas com a qual ela se importa. Por exemplo, em uma situação que uma secretária cometeu um erro, ela se desculpou pelo erro e disse que entregaria um novo relatório antes da próxima reunião. Em vez de criticar seu descuido, o gerente agradeceu seu trabalho. Disse que não era um erro incomum para um novo projeto. Expressou sua fé no trabalho dela e disse que sabia que ela havia feito o seu melhor. Capítulo 6. Elogie até mesmo os progressos pequenos, e cada novo progresso também. Elogiar cada avanço inspira outra pessoa a continuar melhorando. Mais uma vez, tenha em mente que as pessoas desejam ser importantes, e elogiá-las as deixa querendo mais. Eu acredito no poder dessa tática, porque eu a vi funcionar em minha própria experiência. Isso me transformou de uma pessoa tímida e pouco comunicativa em um líder de equipe que administrava 25 pessoas e fazia apresentações para centenas de pessoas. Se você quiser aplicar essa tática, ofereça elogios específicos. Destaque uma realização específica, em vez de fazer comentários lisonjeiros gerais. Lembro de quando comecei no meu segundo emprego. Muitos dos meus colegas do escritório me alertaram para ter cuidado com um dos funcionários indianos. Disseram que ele era preguiçoso, respondia aos e-mails com atraso e que a qualidade do seu trabalho não era boa. Vários de meus colegas até reclamaram com o gerente dele, mas isso não adiantou. Assim que comecei a trabalhar com ele, pude ver que meus colegas estavam certos, mas em vez de me concentrar em seus erros, decidi aplicar o princípio de Carnegie e me concentrar em pequenas coisas positivas e elogiá-lo por elas. Sempre que via um pequeno trabalho bem feito da parte dele, mesmo que pequeno, o elogiava por esse trabalho específico e, às vezes, adicionava no e-mail de seu gerente para que ele recebesse uma cópia. O número de trabalhos bem feitos começou a aumentar e, depois de 7 semanas, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele se tornou proativo e amigável em suas comunicações, e não só comigo. Ele mudou com os outros também. Ele até me adicionou como amigo no Facebook, o que não tinha feito com nenhum dos meus colegas antes. Capítulo 7. Atribua a outra pessoa uma boa reputação. Se você quiser melhorar algo em uma pessoa, haja como se esse traço já fosse uma de suas características marcantes. Por exemplo, digamos que enquanto você conversa com seus amigos, um deles diz que te considera alguém que sabe guardar segredos e em quem se pode confiar em qualquer situação. O resto de seus amigos também concorda com essa opinião.
Depois de ouvir isso, mesmo que você não seja uma pessoa boa em guardar segredos, você começará a agir como tal. Você terá muito mais cuidado para não perder esse status e falará com muito mais cuidado para não acabar revelando o segredo de alguém e perder seu valioso título. Capítulo 8. Faça o erro parecer fácil de corrigir. Se você disser a alguém que lhe falta talento e que ele nunca será bom em alguma coisa, você eliminou o interesse e a esperança que ele poderia ter de melhorar. Em vez disso, diga a ele que ele tem o talento e os fundamentos certos, mas precisa apenas praticar para melhorar. Torne as etapas fáceis de executar. Exemplo, um instrutor de dança pode dizer para um dançarino que precisa melhorar. Você tem um senso natural de ritmo. Capítulo 9. Torne as pessoas satisfeitas em fazer o que você quer. Este princípio é semelhante a um dos princípios anteriores, que tratava de manter o interesse da outra pessoa em mente. Pessoalmente, penso que falar apenas sobre os interesses das outras pessoas pode levantar suspeitas. Por exemplo, se alguém com quem você está conversando quer falar apenas sobre você, sem mencionar seus próprios interesses, você pode suspeitar que nem tudo está sendo revelado. Uma maneira de evitar parecer falso é deixar claro seus motivos desde o início. Em seguida, falar sobre os benefícios que vocês dois teriam.